Seja bem-vindo ao canal, inscreva-se, deixe seu like e confira o link do vídeo completo na descrição. Foi uma esquerda que se interessou muito na educação, se interessou muito pela saúde, se interessou muito por direitos básicos da sociedade, por saneamento, e foi uma esquerda que não olhou para a segurança pública. Pesquisa querem redução da maioridade penal. Mas a esquerda cometeu um erro, cara. Eu vou falar isso aqui numa boa, assim. A esquerda cometeu um erro muito grande na sua história. Eu falo isso em vários lugares, não estou falando isso só aqui, né? A base dessa esquerda que hoje a gente tem, ela é formada da década de 80, é uma esquerda que se forma na derrota da ditadura civil-militar, né? O PT como principal partido, mas toda uma esquerda que se consolida e tem uma vitória na Constituição de 88, que é a Constituição da Democracia, importante que todos nós, evidentemente, celebramos, né? Com isso, cara, essa esquerda, quando olha para os principais debates a serem feitos na Constituição de 88, foi uma esquerda que se interessou muito na educação, se interessou muito pela saúde, se interessou muito por direitos básicos da sociedade, por saneamento, e foi uma esquerda que não olhou para a segurança pública. Porque estava vindo de uma ditadura, estava vindo de um processo repressivo, então olhou para vários temas com enorme interesse. E não olhou para a segurança pública. E deixou, né, para um setor mais conservador nadar sozinho no debate da segurança pública. E aí começa a se cristalizar uma ideia de que a direita se preocupa com a segurança pública e a esquerda não. E a esquerda acha que é só o social que resolve, o que não é verdade. O que não é verdade. Agora, isso muda, mas muda, né, em cima de um tempo perdido muito grande. Então há um grande erro na história da esquerda, que não foi ter centralizado, ter debatido com propriedade e com profundidade o tema da segurança pública ao longo da sua história. Eu falo isso o tempo inteiro, né? Porque o direito humano, olha o que eu vou te dizer, o direito humano número 1 é segurança pública. O direito humano número 1 é porque eu preciso estar vivo para ter educação, para ter saúde, para ter o ir e vir. Eu preciso estar vivo. Se eu não estiver vivo, não tem nenhum outro direito que eu exerça. Então o direito humano número 1 é a segurança. E aí, Freixo, me choca e eu confesso a você que, apesar de não votar no Lula, eu fiquei muito satisfeito com a mudança do ministro da Justiça. Ainda tem chance. Me choca o presidente da República ele não falar sobre barricadas no Rio de Janeiro, ele não falar sobre um morador de periferia pagando R$170 no bujão de gás. Isso está na lei, né? Sim. Isso está na própria lei do governo. Sim, mas... E o presidente Lula fala sobre isso. Sobre barricadas? Falou várias vezes. Sobre barricadas? Falou. Agora em Washington ele disse o território é do povo. Sim. Foi a primeira vez que eu vi ele me referindo, ele estava em Washington lá visitando o Trump e ele usou, por 2 vezes ele falou o território é do povo e eu até fiquei muito feliz, porque até então o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nunca tinha tocado desse assunto. Parece que ele ignorava que 4 milhões de cariocas, segundo a UF, vivem em áreas dominadas no Rio de Janeiro, né? Segundo sim, cariocas tá né? Pois é. Áreas dominadas. Eu estou acho colocando a barricada como símbolo da dominação territorial. Não, mas eu concordo, eu estou falando isso tudo quanto é lugar. Olha, vamos lá. Para quem está assistindo a gente pode provocar muita frustração nesse programa, porque as pessoas vão ver a gente concordar mais, mas enfim, faz parte da vida. Vamos arrumar uma coisa pra gente brigar aqui, pô. Arruma aí. Mas o que acontece, Metel? O debate da droga hoje, na economia do crime, a CPI das milícias, você lê o livro. O livro traz muito bastidor, né? Bastidor importante, bastidor da rebelião, bastidor da negociação, bastidor da CPI. A CPI das milícias teve uma grande contribuição. Não pela prisão dos milicianos, que também, claro que foi importante, né? A Draco fez um trabalho extraordinário, o Ministério Público fez um trabalho extraordinário, né? O Cláudio Ferraz, o Capote e o Capote também. Capote, né? Que hoje é subcorregedor. Que é um cara, o Capote é um cara, eu falo dos dois aqui, né? A gente montou uma força-tarefa. O promotor Homero também, à época também. Já não foi mais ele, foi outro. A gente montou uma força-tarefa que tinha Assembleia Legislativa, tinha Ministério Público, tinha Polícia Federal e tinha Polícia Civil. A gente montou uma força-tarefa. A gente trabalhou 7 meses juntos, o que mostra que é possível, né? Sim. A gente mudou a opinião pública sobre milícia. E a gente criou um mapa das milícias. A gente mostrou onde tem milícia, qual é o braço político, qual é a economia, como é que funciona, qual é o discurso, como é que aparece, quem elege. Então, a gente montou um mapa muito bem. O Capote dizia para mim que 10 anos depois da CPI, ele usava o relatório da CPI como base para enfrentar as milícias. 10 anos depois. Né? Foi 2008 isso. Em 2018 ele estava usando isso. Aí, cara, entra uma coisa importante para a gente pensar.
A economia do crime, a milícia muda no Brasil. Isso é uma reflexão importante, cara. Assim, a milícia, que começa no Rio de Janeiro, hoje eu acho que ela não é uma experiência exclusivamente do Rio de Janeiro, né? Infelizmente. Nós avisamos isso na época da CPI, mas ela muda a economia do crime. A milícia, quando surge, ela surge com o discurso da ordem. Você lembra disso? Lembro. Tanto é que ela elege gente. Sim. A milícia é o primeiro... Hoje a gente tem cara eleito pelo Comando Vermelho, né? Tá aí TH Joias, tá aí o ex-presidente da Assembleia Legislativa. Mas a milícia é o primeiro braço criminoso capaz de eleger gente na história do Brasil. Porque o crime não era necessariamente um braço. O crime não nasce na política. Sim. Assim como as facções nascem no cárcere, as facções nascem no cárcere. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce no palácio. A milícia nasce com um político corrupto se utilizando da polícia para dominar sempre Essa história começa com milícia. A milícia transforma o território. O tráfico sempre teve domínio de território. Né? Mas o tráfico sempre viveu, como o próprio nome já diz, da droga. A milícia faz um discurso da ordem contra o tráfico, um domínio de território, que os serviços passam a ser lucrativos e passa a ser o domínio de território ou o negócio principal do grupo criminoso. E ao dominar economicamente um território, ao dominar militarmente, domina-se politicamente aquele território. Então a milícia nasce o crime com projeto de poder. A milícia nasce como máfia e o tráfico vem atrás. E hoje não tem tanta diferença entre um e outro. No Brasil todo já. No Brasil todo. Mas aí é interessante entender o seguinte, a milícia muda a economia do crime. Hoje o tráfico de drogas corresponde a aproximadamente 10%. O Vitor Santos fala em 15%, mas eu tenho o número do Fórum Brasileiro de 11% também. Exatamente. Então, o número que eu tenho é de 10, 11%. Ou seja, a droga, se hoje acabasse com toda a droga no Brasil, o crime não sentiria o impacto. Abalo financeiro. Porque o domínio do crime hoje é o domínio do território e isso nasce com as milícias. Eu tenho cuidado de falar isso, que parece um discurso pró-maconha. Então, não é. Mas eu digo para quem está me vendo aqui, ó. Eu tô se falando tirar de economia a cocaína e a maconha, o Comando Vermelho continua existindo. Não, todo. Milícia, Comando Vermelho, qualquer... Todo, não, e não tem abalo. E não tem abalo, porque a grana hoje não vem. E o tráfico vem atrás da milícia. Nesse sentido. Porque em 2008, quando a gente fez, a milícia tinha uma forma de agir, o tráfico tinha outra. Sim. A milícia hoje tem tráfico, né? E o tráfico hoje não ganha dinheiro com a droga. O tráfico hoje controla van, o tráfico hoje controla gás, o tráfico hoje controla gelo, o tráfico hoje controla farinha, o tráfico hoje controla, né, taxa de tudo que você pode imaginar. Qualquer coisa que começa a dar lucro, o tráfico toma na favela, né? A internet. Então os caras, ou seja, o domínio territorial é fonte de uma economia de um novo crime. E isso é dos anos 2000, isso é com a milícia. Freixo, diante do que você está falando, não está tão claro e tão evidente que recuperar território deveria ser a obsessão dos governos federais, do governo federal e dos estaduais. E dos estaduais, né? Porque as polícias são estaduais. O plano de segurança pública divulgado pelo governo federal há 2 meses, e eu tive com o Chico Lucas aqui, ele apresenta 4 eixos temáticos, e o governo federal não fala sobre recuperação de território. Seria Está na lei, cara. Não, calma aí. Estou falando do eixo temático, que o presidente Lula foi à televisão. É interessante, porque o presidente Lula até usa o território do povo, mas quando você vai verificar os eixos temáticos, ele fala sobre perseguir o dinheiro, que é importante, reforçar as rodovias para que os fuzis não cheguem, que é importante. Ele fala sobre a melhoria da capacidade tecnológica dos presídios, que já está sendo implantada, eu estou acompanhando, inclusive em redes sociais. Redução de homicídio e território. E fala sobre a investigação das perícias estaduais para reduzir os homicídios. Não, são 4 itens. Depois a gente checa isso. Eu sei, mas não tem, não. Pode checar que não tem. Eu fico assustado com isso. Tem. Não, retomar esse território é decisivo. Eu acho que deveria ser a nossa obsessão. Se não retomar território, não tem combate à crime organizado. Não tem nem elucidação de homicídio, Freixo. Porque não dá para elucidar homicídio numa área dominada pela facção. Vamos lá. Há um consenso hoje no governo federal, na área de segurança pública. Eu não estou na área de segurança pública, acho que são eles que têm que falar. Eu gosto muito do trabalho do Chico. Eu acho o Chico um cara muito sério. Você trouxe ele aqui, um cara eficiente, um cara responsável, um cara que eu acho que é perfeito, está ali. Agora, se a gente tem o entendimento que você tem que combater as finanças do crime, e eu concordo, não é só a finança que está no banco, que está aqui ou está ali. É da onde vem essa finança também. E ele vem do território. Porra, Freixo, tu está concordando comigo nessa porra que eu falo isso aqui. Eu tenho que falar disso aqui semanalmente. Agora, vamos lá. Mergulhando no nosso rio, né? De águas profundas, turvas e às vezes perigosas, né? Mergulhando nesse rio, né? O livro fala sobre travessia. Retomar território não é simples. Retomar território não pode ser ação só da polícia. Sim.
Aliás, segurança não pode ser só polícia, porque isso é uma sacanagem com a polícia. Sim. Né? Sim. Aliás, Pimentel, diga-se passagem, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos por 10 anos. Né? Fui eu que apresentei para a Polícia Militar todo um trabalho de assistência à família dos policiais mortos. Sim, eu lembro pela disso. Comissão de Direitos Humanos. E eu levei a você para você Eu lembro conhecer. disso, eu lembro disso. Então, essa história de dizer que Comissão de Direitos Humanos é contra a polícia é uma análise de uma superficialidade e de uma irresponsabilidade profunda. Não, porque também não quando tem... os policiais foram presos no movimento grevista, você esteve lá em Eu Niterói estive lá, visitando eles, né? todos eles. E eles estavam corretos Sim, eu lembro nas disso. reivindicações. Então, só para a gente ir equilibrando o que é verdade, né, ao longo da nossa história. Então, assim, retomada de território é um negócio, para mim, é a medida 01. Rio de Janeiro, nós vamos ter governador, né? Porque faz muito tempo que a gente não tem governador no Rio de Janeiro, Sim. né? Imagina, Rio de Janeiro é tão complexo, gente, quem não é do Rio de Janeiro, que a gente está sem governador e o pessoal acha que melhorou, né? É verdade. O Rio de Janeiro é do cacete, né? Mas, enfim, cara, são 8 governadores afastados, 6 governadores presos e um 7º que caminha para manter a tradição, né? Sim. Nenhum país, não tem lugar nenhum do mundo onde isso aconteceu. É claro que isso tem impacto na segurança, na educação. Porra, o Rio de Janeiro é o penúltimo estado no resultado do IDEB, Sim. da educação. Eu sou professor, cara. Assim, o Rio não pode ser. O Rio não pode ser o penúltimo resultado do IDEB. Não pode. Né? Porque a crise política, só que a educação chama menos atenção do que a segurança. Agora, a crise na educação não é menor do que na crise de segurança. E quando a gente vai olhar quem que a gente está aprendendo, quem que a gente está enfrentando, são o quê? Sim. Pessoas que estão sem... São jovens. São jovens que estão sem acesso São jovens à educação. e que saíram da escola, que não tem mais. Então, essas crises se conectam. Evidente que essas crises se conectam. Eu estou dizendo que só com a educação você resolve a segurança? Não. Mas eu estou dizendo que sem isso também você não resolve sozinho. As duas coisas são verdadeiras. Retomar território é retomar com política de Estado. Não é política de governo. E não pode ser só um governo ou outro. Você tem que ter o governo federal presente, mas essa é uma ação do governo estadual, porque as polícias são estaduais. E retomar território tem que ter planejamento. Nós não podemos repetir os erros das UPPs, que é um bom debate para a gente fazer. Lógico. Você acompanha de perto. Tu teve com o Beltrame recentemente no podcast? E uma mágoa que eu tenho, Freixo, que eu carrego desde da ocupação do Alemão, é que você lembra muito bem que o Alemão foi ocupado. Eu recebi o René Silva, ele até me deu o boné da desavença ali de presente. Né? Eu já vi ali. e o René conta muito bem essa história aqui. O Alemão foi ocupado, o René foi aluno da Escola Estadual Tim Lopes, se eu não me engano. Depois ele mudou de escola, foi para uma particular. Mas eu lembro que os equipamentos de escola integral da prefeitura, que foram montados à época, não foram para o Alemão, foram para Maré, sabe? E como assim? Se existe um grande esforço para ocupar o Alemão, para retirar o Comando Vermelho, como é que a gente não levou a escola integral? Agora, claro. Freixo, tem que fazer uma Entre justiça tantas aqui. outras. O PT estava no governo naquela época. O PT estava com o governo Cabral. Eu não estava. Deixar claro. Sim, mas o deixar líder, claro que eu fui o líder do PT Cabral, era da Lerge Mink na época, se eu não me engano, né? O PT foi governo no Rio de Janeiro. Foi. Durante 8 anos de Sérgio Cabral e também durante a gestão de Antônio Garotinho também, o PT foi governo, né? A Benedita foi vice-governadora. Assumiu o governo. A única que não foi presa Sim, aliás, eu quero recebê-la aqui, viu, cara? Acho ótimo. Conto com a tua ajuda, viu? Porque Claro. eu sempre digo como eu admiro, Claro. porque ela não foi presa. Mas sempre falo também que do governo dela a polícia matou pra cacete, viu, Freixo? Eu sempre tenho cuidado de falar isso. Tu sabe que é verdade, Não, né? Foi assim, era Roberto Aguiar, o secretário de Segurança Roberto Pública. Aguiar. E por algum motivo, naqueles 9 meses de Benedita, a polícia foi... Eu tive a rebelião de Bangu 1 nessa época. Foi. Será que as rebeliões não ocorreram em função dessa... Não, foi anterior. Foi anterior? Foi anterior. Você lembra uma coisa... A Benedita governou 6 meses, né? Você lembra a gente começa a ter rebelião no ano de 2000. Eu tinha esquecido, cara. Você fala do ataque ao gabinete, ao prédio que a Guta estava, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, da SEAP. Maria né? Augusta. O prédio foi atacado, porque eu sempre digo que no governo Benedita, escolas municipais foram atacadas, o Palácio Guanabara foi atacado, o Palácio do César Maia, o prédio do César Maia da Prefeitura foi atacado, mas eu esquecia que o Comando Vermelho tinha atacado também a própria Secretaria de Administração Penitenciária, né? Porque aí entra aquele debate, viu, Freixo? O Comando Vermelho é terrorista, irmão? Vamos fazer esse debate. Esse debate é bom. Então, eu venho da periferia. Sim. Eu vou te dizer com toda a franqueza, cara. O crime organizado é o terror. Perfeito.
O crime organizado é o terror. Porque eu gosto de pensar, Pimentel, com a cabeça da minha mãe e do meu pai. Meu pai, cara, foi camelô com 8 anos de idade. Meu pai foi camelô com 8 anos de idade. Obrigado. Pense nisso. Sim. Que cá entre nós, né? É uma maldade uma criança com 8 anos de idade ser camelô. Lógico. Meu pai vendia fruta com 8 anos de idade. Eu descobri isso aqui no livro, eu não sabia. Meu pai foi padeiro com 13 anos. Eu fico imaginando um pão que uma criança com 13 anos não faz, mas ele foi padeiro.